Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as nossas emoções reprimidas, que elas são invisíveis e são combustíveis. Então, eu vou abrir um pouco mais sobre esse tema, falando daquilo que tem a ver com a limpeza emocional, tá? No trabalho que eu estou divulgando nos vídeos, a limpeza emocional tem a ver com isso, tá bom? Então, vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional. Então, ela tem o propósito, o objetivo de limpar as nossas emoções que nós reprimimos ao longo da experiência de vida, tá? Então, a gente reprime as emoções e ao longo dela fica todo no nosso corpo e a ferramenta ela vai direto na cena e purifica, limpa, transmuta a cena. Aí você vai ficando cada vez mais em paz, tá? Você lembra dos traumas, das dores, mas não lembra com tanta intensidade assim. Ela retira toda a emoção. Você fala como se estivesse contando uma história. Muitas das vezes você passa a não se identificar mais com aquilo que você viveu, tá? Porque fica só a experiência, a sabedoria da experiência que você viveu, mas não fica a emoção, a dor, o trauma, tá? Em 5 minutos, essa ferramenta ela precisa de uma cena que você tem que trazer na mente, uma cena de dor, de trauma, de abuso, de assédio, de rejeição, de abandono que você viveu, uma situação de surras e tapas que você experimenta, uma cena de dor, de surras e tapas, algo que você ouviu do seu pai ou da sua mãe, uma frase, um olhar que seja mínimo, um olhar que deixou você muito triste, deprimido, uma uma frase de ofensa que gravou no seu inconsciente, seja o que for que você viveu, a ferramenta ela vai nessa cena, tá? Então traga a cena na sua mente e aí você vai avaliar a cena e as emoções no corpo. Você vai se fazer sempre as mesmas perguntas, tá? Então você traz a cena na mente, você vai sempre se fazer as mesmas perguntas, vai avaliar a cena da mente, vai avaliar a emoção do corpo. Assinadamente, você vai perguntar, vai observar aqui, a cada limpeza, vai observar se você está dentro ou fora da cena. E quanto mais dentro, ela está muito colorida, ela está muito intensa, as coisas estão muito fortes. Quanto muito mais colorida, quanto mais dentro da cena, contém aí muita carga emocional negativa, tá? E aí as emoções do corpo, a segunda parte, as emoções. O que você sente ao olhar para essa cena? Não na época que você sentiu, no agora, o que você sente ao olhar essa cena e falar dela? O que você sente? Qual é a emoção? Aí você sempre tem que dar um nome à emoção. A cada 3 rodadas que você for se limpando, purificando, você tem que se fazer essa pergunta e dar um nome às emoções. As emoções vão sempre mudar de lugar e mudar o nome dela, tá? A intensidade dela gradualmente vai diminuindo. Aí você vai dando nome. Se você não encontrar o nome, você dá o nome como desconforto, tá? Aí você olha para essa cena, logo no começo, como as emoções estão muito intensas, você sempre vai dar uma emoção muito intensa de raiva, de ódio, de medo, de culpa, de dor, de tristeza ou carência muito grande, decepção. Aí você vai olhar de 0 a 10, qual a intensidade dessa emoção que você sente ao falar dela, ao olhar para ela? 10, é sempre alto também. Aonde ela está refletida no nosso corpo. As emoções estão sempre refletidas no corpo, como eu disse, elas sempre vão mudando, a cada 3 rodadas elas vão mudando. Às vezes o nó na garganta, nas mãos, um frio na espinha, nos pés, uma ânsia de vômito, uma dor de cabeça, uma vontade de chorar, tá? Porque a emoção ficou reprimida há muito tempo ali, tá? Aí você vai observando onde está, uma dor no peito. Aí você avaliou a cena da mente, avaliou as emoções do corpo, você vai para a frase de preparação. Aí você vai fazer 3 vezes a frase de preparação, tá? Mesmo que eu esteja presenciando essa cena de dor, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. O eu me perdoo e me aceito profundo e completamente é fundamental para quem está começando a limpeza, tá? Você tem que se perdoar e aceitar a situação que aconteceu. Mesmo que eu esteja vendo essa cena, presenciando essa cena de dor, de decepção,
eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja presenciando essa cena de decepção, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Ao terminar 3 vezes o prazo de preparação, você vai olhar para a cena e vai contar a história da cena, o que aconteceu nesse dia. Então, você vai tocar nos pontos, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na clavícula e na altura do sutiã aqui. Você sempre vai tocar nesses pontos, tá? Então, você vai contar a história. Eu sempre falo a mesma história. Eu estava no quarto, aí eu vi meus pais chegando, e meu pai brigando com a minha mãe, e a minha mãe brigando com meu pai, gritando, os dois estavam gritando, e aí eu fui lá ver, e comecei a ver, meu pai agrediu minha mãe. Aí você vai contar a história de dor, tocando nesses pontos. Fez 3 rodadas, você para, avalia a cena da mente, as emoções do corpo. Avaliou? Aí ela vai, gradualmente, ela vai diminuindo. O final dela, da cena, da limpeza, você vai estar distanciada da cena, você vai olhar e a cena vai estar desbotada ou mais cinza, ela vai perder toda a cor e com relação à pessoa que está lá dentro, você vai sentir paz, você vai dar o perdão natural que estiver dentro da cena ali, tá? Ou seja, para os pais você vai entender porque eles passaram por isso um dia, não sei, o seu ser vai te falar, vai te revelar a verdade dessa situação, tá? Aí você fez a limpeza, você vai estar distante, você vai sentir paz. E aí, a hora que você terminar e não sentir paz ainda tem um desconforto, você, Rose, eu limpei, eu sinto paz nessa cena, mas ainda sinto um desconforto. É sinal que existem outras situações de dor que você viveu com essas pessoas que estão nessa cena, tá? Aí você tem que, no outro dia, você vai, pega uma outra cena de dor que você viveu, ou com seu pai ou com sua mãe. Aí você vai limpando até ficar em paz com você e com eles. Você vai dar a eles o perdão natural, o perdão absoluto, a gratidão. E caso você consiga zerar as emoções, as situações de decepção que você viveu com eles, você vai dar a eles o amor incondicional. Vai ser eternamente grato pela vida que eles te deram, tá? Então, você vai ser muito grato, um amor incondicional por eles, e é assim, algo muito pacífico, muito amoroso, muita paz. O amor, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é pacífico, ele é generoso, ele é bondoso, tá? Mas você vai falar, chega a verbalizar isso, olha, eu sou muito grato, e você vai sentir paz ao estar com eles. Não vai sentir nenhum desconforto no corpo, tá? É porque você limpou as emoções negativas que estavam contidas na cena. Em uma hora você consegue limpar essa cena sozinho, você consegue limpar assim. No começo você pode ter alguns desconfortos, contratempos, mas aí é natural. Aí com o tempo você vai se identificando mais, se familiarizando mais com essa limpeza e você vai sentindo mais paz. No final, experimente fazer em um mês para você ver como você vai ficando mais em paz. O seu corpo, como estava guardando as emoções, ele vai ficar mais leve, tá? E aí as coisas vão fluindo melhor você. E aí o seu relacionamento com as pessoas que você limpou vai ser de harmonia, vai ser de paz, tá? Só que não é fácil. São muitas cenas que você viveu ao longo dessa vida, desde o nascimento, se for com os pais, eu sugiro começar com os pais, tá? E os familiares em volta, irmãos. E conforme você vai limpando tudo vai fluindo na sua vida, a sua prosperidade, os seus relacionamentos, as pessoas com que você convive. Ah, Rose, mas eu fui adotada, eu fui adotada, não tem importância. Você pode fazer a limpeza emocional com as pessoas vivas ou não, ou mortas, porque elas não estão mais nesse plano, tá? E faz no achismo, naquilo que você acredita que aconteceu. Por que que você foi adotado? Por que que você está nessa experiência? Com o tempo, você vai entender que o seu ser vai te revelando mais coisas. A verdade está dentro de você. Toda a verdade está dentro de você. O que atrapalha você acessar essa sua verdade são as nossas emoções que estão armazenadas. Por isso que a limpeza é muito boa. A hora que você limpa, transmuta, você consegue enxergar a situação de fato, tá? O que acontece de fato, tá bom?
mas você pode entregar para o terapeuta, em 1 hora você consegue fazer sozinho. Sugiro começar com os pais, com os familiares mais próximos, e pega 1 mês, pega 6 meses, pega 1 ano para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Tudo vai fluir melhor na sua vida, tudo virá por acréscimo. Não pare e não se, ai meu Deus, não fique envaidecido que vai acontecer, o dinheiro vai fluir, relacionamentos vão fluir. Tem muito mais a ser curado dentro de você, tá? Você pode acessar o seu divino, o Deus que habita em você, o seu ser divino. Aí, ao acessar esse lugar, você vai encontrar o seu propósito de vida, sua missão de vida. E a hora que você encontrar isso, você vai entregar naturalmente, tudo vai fluir para dentro de você. De dentro para fora, você vai entregando toda a sua experiência ou a missão que você veio fazer nesse mundo, tá? Mas vai ser sem cobrança, de muita paz, sem comparação, sem julgamento, natural, vai fluir naturalmente, porque você encontrou o seu propósito, sua missão de vida aqui, tá? E aí você vai entender que nós estamos aqui mais a perdoar, para curar as nossas feridas de uma vida passada que a gente trouxe para essa, a gente está curando isso. Mas aí você vai acessando os relacionamentos de dor, você vai purificando, eles vão embora e viram outros relacionamentos. Aqui é uma escola da vida, então você vai estar em constante aprendizado, tá? Então, vamos lá, abrindo o tema. As emoções reprimidas são invisíveis e são combustíveis. As nossas emoções, eu sempre fiz, tem muito vídeo de emoção, a emoção que eu faço e está no YouTube ali, em pasta separada. E eu sempre estou falando dela porque as nossas emoções a gente nunca dá atenção a elas. Por elas serem invisíveis, a gente acha que não vai acontecer nada, que está tudo certo. Só que aqui é o mundo da forma, é o mundo das emoções. Então, o amor o medo, a culpa, ela cria mundos. O medo é o criador desse mundo aqui. O medo e a culpa é o criador de tudo aqui. Então, quando você armazena isso, você vai estar criando o caos na sua vida. Só que elas são invisíveis. Você acha que sempre a culpa é do outro, você acredita que sempre é a culpa do país, das pessoas, do seu chefe, do seu familiar, do seu marido, da sua esposa, sempre é culpa de alguém. As nossas frustrações, essas emoções e decepções que nós vivemos, a gente tem a tendência em projetar essa frustração no outro, na outra pessoa. Ah, a culpa do fulano, a culpa do Beltrano, a culpa é do país, a culpa é da nação, a culpa é das pessoas, sempre a culpa é de alguém. Quando você jogar essa responsabilidade para o outro, saiba que existe algo dentro de você que precisa ser curado. É uma projeção isso. Você está projetando a sua dor. E aí, a hora que você for curando todas as suas experiências negativas com a ferramenta EFT, que é a única que consegue chegar na raiz do problema, você não vai mais projetar. Você vai ver que as pessoas estão fazendo, elas estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm. Elas não conseguem fazer o melhor porque elas não têm consciência disso. Elas não conseguem fazer melhor, tá? Elas estão no processo de expansão também. E a hora que você for fazer a sua limpeza, você vai expandir o seu conhecimento, você vai ficar mais em paz, mais pacífico e vai dar às pessoas a compaixão. Você vai ter mais compaixão pelo outro, tá? E aí, o que mais? São invisíveis e combustíveis. O que eu quero dizer com combustíveis? Combustível como eu sempre te falo, a gente traz uma bagagem de experiência de uma vida passada, a gente traz aqui, a gente vive a experiência aqui. Aí, desde o nascimento, no meu caso, eu tenho experiências de dor desde o meu nascimento, tá? Então, desde lá, eu fiquei 5 anos limpando todos os dias, situação por situação, porque uma situação traumática chama a outra, tá? Atrai a outra, sintoniza a outra dor. Então, eu fiquei todos os dias limpando as minhas decepções e traumas. Essas experiências que nós armazenamos e guardamos e reprimimos, a gente pode ir para o psicólogo, falar, ordenar, fingir que perdoou, então ter um entendimento melhor do porquê que o fulano e o Beltrano fizeram isso com você.
mas as emoções estão aí, estão guardadas. E essas emoções, se elas forem emoções de raiva, todos os dias, a emoção guardada de uma cena. Daí, outra vez, uma outra situação aconteceu. As emoções, conforme a gente vai guardando, a gente vai reprimindo. É como se a gente estivesse alimentando um combustível. Sabe, carro, ele não vai no posto para se abastecer e ele está repleto do combustível, então ele vai andando, ele consegue andar baseado no combustível que ele tem. As nossas emoções de raiva, de medo, de ódio, de ira também. Então, é aquela pessoa que ela é muito irritada, por exemplo. Você não pode falar nada que ela vai ataca com os dois pés no peito, ela se ataca, ela ataca você logo nas palavras. É sinal que ela tem guardado dentro dela muita emoção de raiva ali, nas experiências que ela tem de vida, tem muita emoção de raiva ali. Por isso que ela de bate-pronto já devolve uma resposta negativa, agressiva, de julgamento, ou de raiva. Ela ataca, como diz um curso Milagres, taca logo. Ela devolve ali uma resposta de dor, porque ela já tem guardado ali, reprimido uma emoção de dor. Quando você faz a limpeza emocional, você vai limpando esses combustíveis, tá? Então, quando a pessoa for fazer algo mal para você, você vai ficar mais em paz, você não vai se importar. Porque a sua verdade absoluta, a nossa verdade de todos aqui é harmonia, é paz, é amor, é a consciência do agora. Como diz o Eckhart Tolle, é o agora. E aí você não se importa mais com o que o outro vai fazer, se ele disse ou deixou de dizer, se ele fez ou deixou de fazer. Não vai se importar, porque eu não sei se foi nesse livro do Eckhart Tolle que eu vou te mostrar, ou foi em outro, que quando a gente vai responder uma pessoa de forma negativa, o nosso corpo, ele demanda muita energia quando a gente vai odiar alguém ou responder com raiva a outra pessoa, a gente demanda muita energia, tá? E quando a gente está alinhado na consciência, não, a gente não se importa, a gente responde naturalmente, flui naturalmente, porque essa é a nossa verdade. Então, a pessoa vem agredindo, você não se importa. Você sabe que ela não está bem com ela, mas aí você não se alinha mais, entende? Você está uma outra frequência. E muito pouco você vai atrair situações assim. Mas tem que passar por essa limpeza. Por quê? Enquanto você estiver atraindo pessoas que te agridem, que te ofendem, ou que te não tratam bem, que te tratam mal, é porque existe alguma coisa dentro de você, alguma experiência na sua vida que está sintonizando isso. É isso que eu falei, as nossas emoções reprimidas, elas são invisíveis e elas ficam no nosso corpo e elas ficam atraindo situações negativas. Eu não disse que eu tinha um problema de infância na gestação, a hora que eu nasci, eu já tive um problema ali no nascimento. Então, esse problema no nascimento foi atraindo uma atrás da outra. Então, quando a gente tem uma experiência de dor, uma experiência de raiva, de medo, aí a gente fica ali no inconsciente, a gente vai atraindo outras experiências. Então, a gente tem que ficar limpando, 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 para não sintonizar mais pessoas em nossa volta nos agredindo. Por que que eu estou falando isso? Porque eu passei por esse processo de limpeza e o que eu estou sentindo é isso, a gente não sintoniza mais pessoas agredindo a gente. Você não sintoniza mais. Você vai estar em paz, porque você limpou toda a experiência de dor que você viveu. Limpou, limpeza emocional. Limpou as emoções de dor que você guardava desde a infância, desde a gestação, no seu inconsciente. Entende? Então, quando você faz a limpeza, você não atrai mais situação de dor, não atrai mais pessoas mal educadas, pessoas agressivas, enraivecidas, atacando você, porque você não tem mais aquele combustível de raiva dentro de você. Aquele combustível que você tem, você zerou. Você fica em paz, você fica na consciência, você fica no agora. Entende? Então a pessoa pode, repito, a pessoa pode fazer o que que ela quiser, que você não se importa mais. Só que você não vai ficar bobo, tá? Você não vai ficar bobo, alegre, não. Você vai dizer não quando é para ser
para ser dito não, e sim quando sim, entende? E quando for para chamar atenção de algo, de alguma situação, você vai se posicionar e vai falar aquilo que você pensa, mas não com o objetivo de atacar, ou machucar, ou magoar alguém, mas com o objetivo de dizer aquilo que você acredita como verdade. Não, a situação aconteceu assim, de fato. Você vai resolver a situação. Você não vai atacar a pessoa, agredir a pessoa, humilhar a outra pessoa, entende? Você vai dizer não quando tem que dizer não, você vai dizer tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você pensa, mas não com a intenção de machucar ninguém, mas com a intenção de resolver a situação. Você fica na consciência, no agora, tá? Então, eu trouxe o livro do Eckhart Tolle. Eu sempre falo do livro dele aqui para vocês. Eu já mostrei o livro dele aqui, ó, Esse Poder do Agora. Ele ajuda muito na limpeza emocional, porque ele fala tudo. E o que ele indica no livro dele é: você fica no agora, observa suas emoções e vai treinando a sua mente, puxando para agora. A limpeza emocional, ela visita a situação do passado, ela purifica a situação e aí você não é atraído mais para o passado, você fica no agora também, você fica presente. Mas esse livro vai te ajudar muito na limpeza emocional, porque você vai entender quem você é de verdade, tá? E a única verdade que existe, tem uma frase aqui no livro, tem muita frase nesse livro, mas eu escolhi uma aqui na página 57, que diz assim: a realidade principal está no interior, a realidade externa é secundária. O que é a realidade externa? Esse mundo da forma que nós vivemos. Então, repito, a realidade principal está aqui no trecho do livro, ó, tá logo aqui no começo, na página 57, está dizendo: a realidade principal está no interior. Então, toda a verdade absoluta não, não, toda a verdade, tá? Não é absoluta, tá, gente? Toda a verdade da situação que está acontecendo na sua vida estão nessas emoções que você está armazenando dentro de você. Então, é só você observar mais. A gente tem a tendência de ter medo das nossas emoções, fugir delas, porque a gente acredita que ao se sentir mal, ou se sentir sozinho, ou um vazio, parece que a gente não é bom, parece que a gente é mal, parece que a gente faz maldade, ou acredita em alguma mentira que essas emoções criam. Essas emoções negativas, elas criam uma série de pensamentos negativos. Então a gente acaba criando e não voltando para dentro, mas fica com medo de acessar essas informações. São só experiências de dor que você viveu, alguém te falou alguma coisa, te disse alguma coisa, você reprimiu a emoção e tá tudo certo. Só que você não é as suas emoções, você não é as suas experiências, você é a consciência, você está nesse mundo para expandir a sua consciência. Você só vai entender isso a hora que você fizer essa limpeza emocional. Porque a hora que você fechar os olhos, se identificar com algo negativo, e perguntar para você mesmo, da onde está vindo isso? Aí, ou então abrir essa emoção negativa. Comece com a frase de preparação e abra. Por que que eu estou me sentindo mal? Por que que eu estou carente? Por que que eu estou com medo? Por que que eu tenho raiva dessa pessoa? Por que que essa pessoa me irrita? Por que que essa pessoa, só de fazer isso, ela me deixa com raiva? Vá abrindo essas situações para você mesmo. Comece com a frase de preparação, toque nos pontos, a sua mente vai abrindo, abrindo, entende? O que que é abrindo? Ela vai dando informações. Aí você vai entendendo mais o que que você está criando nesse mundo. Aí você fica muito mais atento e consciente da criação, de tudo aquilo que você está fazendo. Tem uma frase que eu ouvi, eu falei no vídeo passado: a verdade dói. Ela não é a verdade da experiência que você viveu, mas não é a verdade absoluta, tá? A verdade absoluta é que nós somos a consciência, nós somos o agora, nós somos o amor. Quer saber mais sobre a verdade absoluta? O livro Um Curso em Milagres, o 100, é um livro azul com letras douradas. Ele tem disponível no YouTube, nos canais do YouTube. Existem professores de Deus que dão curso sobre esse livro. Eu sou apenas uma aprendiz ainda desse livro, tá? Ele vai te falar sobre a verdade absoluta. Ele tem uma metodologia própria
E esses professores de Deus, eles dão um curso online para isso, para te alinhar e te mostrar quem você é de verdade. E saber lidar com essas emoções, com o ego, como eles chamam, tá? E tem em áudio também disponível, e ele é muito bom, ele é muito amoroso, tá? É um livro muito neutro, ele tem umas palavras que religiosas, mas não se apegue a isso, se apegue na informação, e vai te ajudar muito no processo de limpeza emocional, tá? E aí, voltando ao livro do Eckhart Tolle, ele também te ajuda na limpeza e vai te mostrar o quão danoso é reprimir essas emoções, tá? Elas são invisíveis, a gente não dá significado. Experimenta, após uma discussão com alguém, ou bater boca, ou um desacordo que você teve com alguém, a hora que você vira as costas, a emoção que você está sentindo. Aí você põe a sua consciência nessa emoção. A hora que se discutir com alguém, virar as costas e pôr a consciência nessa emoção, essa emoção ela vai dissolvendo. Põe sua consciência na emoção. Não dá significado aos pensamentos. Essas emoções negativas, elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, a gente acredita como verdade. Ah, e o fulano é um idiota, ele é um não sei o quê. Ele que está criando, e vem uma infinidade de pensamentos negativos. A gente não pode dar verdade a nada disso, a nada disso. Tudo que for negativo, não dê verdade. É tudo uma mentira. É tudo uma mentira. A verdade é amor. A verdade absoluta é a paz. A verdade absoluta é a alegria. A verdade absoluta é a harmonia. Então, tudo que tiver paz, harmonia, amor e alegria e abundância é a verdade absoluta. Entende? Então, tudo que você tiver mais compaixão é a verdade absoluta. Entende? E essas emoções não dê significado, não dê significado aos pensamentos. Observe, põe a consciência na emoção negativa, ela vai se dissolvendo na hora que você põe a consciência na emoção, no corpo. Ela vai dissolvendo, aí você vai ficando mais alinhado. Aí a hora, você que fez uma limpeza emocional instantânea, aí ela não vai mais guardar no seu corpo. O acúmulo dessas emoções negativas, o problema é que elas, com o tempo, elas vão atraindo doenças. Elas vão para o corpo, elas atraem uma série de doenças. Aí vem câncer, vem it, dor, um monte de doença que eu não consigo dar nome mais também. Faz tempo que eu não sei o que é isso, porque eu sempre estou limpando. Eu passei 5 anos limpando todos os dias. Eu fui muito regrada, eu me cobrei, não me cobrei muito, mas eu sentia que eu limpava e ficava cada vez mais em paz, entende? Então, quando você percebe isso, você não quer parar mais. Você descobriu uma chave da felicidade para você mesmo, entende? E aí eu fui limpando, fui limpando, fui limpando, fui ficando mais em paz, aí eu fui me conectando com o divino, a gente encontra um propósito e vai entregando aquilo que veio fazer nesse mundo, em paz, tá? Sem dar muito significado à situação. E aí você vê o que é seu de verdade. Os outros, eles têm os problemas dos outros. Você não se conecta mais com o problema dos outros. Você deixa os outros resolverem as questões deles. Você vai se conectar com a sua missão de vida, o seu propósito, o seu alinhamento, o seu agora, a sua paz. E a sua paz é inegociável. Tá? É uma coisa que com o tempo, nos 5 anos de limpeza que eu fiz, a paz eu não negocio com ninguém. E aí você vai vendo que existem pessoas que vêm na sua vida e elas não vêm com a paz, elas vêm com a dor. E aí você não quer mais se identificar, você se afasta um pouco disso e aí quer se conectar com aquilo, com pessoas que te trazem mais paz, mais alinhamento. De alguma forma, estamos todos, mesmo que essa que traz paz, ela também está no aprendizado. E aí a gente junto vai caminhar junto para aprender aqui nessa escola da vida, tá? Mas é um aprendizado. No decorrer da sua limpeza emocional, você vai, o seu ser divino vai te apontando. Você vai se conectando com a sabedoria infinita que está dentro de você. Existe dentro de você uma sabedoria interior infinita. No livro do Joseph Murphy também, O Poder do Subconsciente,
ele diz da qualidade de Deus, do divino que está dentro de você. Ele diz assim, ó, a qualidade é a bem-aventurança total, inteligência infinita, amor ilimitado, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Essas são as qualidades de Deus, do divino dentro de você. Mas para você acessar esse lugar de paz, não é fácil, você tem que passar por um processo de limpeza. E aí é você mesmo, é um compromisso com você mesmo. Você vai se deparar com muitas, porque essas emoções negativas, elas têm vontade própria, pensamento próprio, tá? Tudo que é pensamento negativo vem dessas emoções negativas, tá? E aí você vai ter que ser muito determinado em fazer essa limpeza emocional, tá? E aí você vai tirando esses véus da mente e se conectando com a consciência que é você, que é o agora, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu posso entregar sobre a limpeza emocional EFT, Emotional Freedom Technique. É uma ferramenta muito boa. É a melhor ferramenta que eu já vi de limpeza instantânea. Em 1 hora, você consegue perceber essa limpeza no seu corpo. O seu corpo vai ficando mais em paz, você vai ficando mais alinhado, mais criativo, mais abundante, mais produtivo, mais saudável, tá? E que mais? A ferramenta Ho Oponopono também te ajuda. Eu juntei as duas ferramentas, tá? Eu já fiz a limpeza emocional com o EFT, falando as palavras do Ho Oponopono, de situações muito intensas, com muita dor, muito medo, tá? Muita raiva. Então eu utilizei das duas ferramentas. E eu coloquei na descrição as palavras do Ho Oponopono. Só que eu não utilizei só as 4 palavras. Isso é para situação power, tá? Situação de muita dor, de muito medo, podemos dizer, abuso sexual, assédio sexual, situações de muita dor, de muito medo que você viveu, eu utilizei a ferramenta EFT, falando as palavras, olhando para a cena e falando as palavras do Ho Oponopono. Então, eu utilizei aquela palavra, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Água azul solar, por favor, me perdoe, sinto muito. Eu coloquei aqui na descrição as palavras. Essas palavras são palavras de purificação. Você pode utilizar uma palavra só. Como eu queria limpar a situação de muito intensa que eu encontrei no meu campo, na experiência que eu vivi, eu encontrei essas experiências de dor e era muito forte, uma emoção negativa muito forte. Eu utilizei a ferramenta EFT e eu falei todas. Gente, falei todas. E assim, ó, purifica na hora, tá? Você vai ficar cada vez mais em paz. Aí a mente vai trazendo mais, tá? E aí você vai limpando, e aí você vai percebendo que vai ficando cada vez mais em paz, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Sobre limpezas emocionais. Qualquer dúvida, faça pergunta aqui nas perguntas aqui do YouTube, tá? Que eu posso responder na medida do possível. Eu estou atendendo de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, online, os atendimentos são online, tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!